Esse é que é o problema. Essa, né? Ó, quer ver um negócio? Eu acho assim, né? Aí vocês botam o contraponto. Eu acho que são 3 guerras que estão se travando ali. Você tem a guerra do campo militar, que as chances da Rússia são boas, vamos ser sinceros. As chances da Rússia ganhar são boas. Isso é um ponto que eu queria discutir também, porque tá todo mundo dizendo que a Ucrânia que tá bem resistindo e a Rússia tá cada vez mais... Se você vai pela mídia, parece até que daqui a pouco as forças ucranianas estão ocupando Moscou. Então, e não é nada disso. Não é isso. Não, porque a Ucrânia já não tem mobilidade nenhuma. Quando você não tem mobilidade, você pode até não perder uma guerra, mas você não ganha. Como é que você vai ganhar a parada? O que é mobilidade numa guerra? A logística. Eles não têm mais. O transporte de pessoas está muito reduzida gigantescamente. O que leva a uma coisa que é um crime de guerra, que eles estão utilizando veículos civis. Eles quem? Os ucranianos. Os ucranianos? Qual que é o problema de você utilizar veículo civil? Os russos vão ver os veículos civis, vão meter bala, só que não sabe se é um soldado ou uma pessoa civil. Exatamente. É claro que os russos também estão cometendo crimes de guerra. O que eu quero dizer, só para deixar bastante claro, tá, Vilela? A gente está apontando que não tem santo aqui. Os dois lados estão cometendo. A Rússia invadiu um país atrocidades. soberano, a gente não tem dúvida disso. Entendeu? Então, assim, não é um lado certo. Geopolítica não lida com certo e errado. Geopolítica lida com ação e reação e precedente. Essa que é a questão. Que daí a gente tentar a gente, como se eu fosse líder da OTAN, né? Mas enfim, daí os líderes estarem focados e tentar diminuir as tensões e pensando também no pós-Ucrânia, pós-conflito na Ucrânia. Que também, os cenários também são igualmente muito ruins. Mas é isso que eu estava falando, professor. Você quer ver um negócio? São três frentes, na minha opinião. Você falou que são 3 guerras, né? Exatamente. A primeira é a militar, que isso nós estamos discutindo aqui, as chances da Rússia, eu diria que são boas. Segunda, é uma frente midiática. Eu acho que essa Rússia vai perder de qualquer forma. Ganhando ou perdendo a guerra, ela já perdeu essa Ela guerra. vai perder a frente midiática por quê? Porque, na verdade, o pessoal apelou pra censura. Você tirar a RT Sputnik do ar, na minha opinião, é uma puta sacanagem. É censura isso daí. É que nem da pandemia. Você não pode falar mal da vacina, você não pode falar mal de nada. Não pode usar a palavra guerra, né? Então, meu amigo, peraí. Eu acho que a gente já chegou nesse ponto, já acabou toda e qualquer imparcialidade, já virou uma coisa de torcida, já virou uma coisa assim, eu diria até ditatorial. Então, eu acho que a batalha de mídia, a Rússia perde. Na minha opinião, tá rolando um caminhão de dinheiro para essa versão prevalecer. Eu tenho visto alguns movimentos aí na Pelo internet. menos no Ocidente. Porque Sim. a gente também tem visto Não sabe lá, né? Não digo só na Rússia, eu digo em outros países até. Outro dia eu estava vendo uma repercussão muito negativa que teve em Bangladesh, por exemplo, que ela é muito dependente do trigo russo, mas gigantescamente dependente do trigo russo, e a Lituânia condicionou o envio de vacinas para Bangladesh em troca de Bangladesh fazer parte das sanções contra a Rússia. Tá assim. A Lituânia basicamente falou: você quer vacina ou você quer comida? Os jornais indianos e de Bangladesh obviamente exploraram isso e tacando ódio no Ocidente, não sei o que lá. Paquistão também tem tido uma posição. Aliás, é importante uma outra coisa que a gente tinha muito. Se o senhor quiser, aliás, continuar. As três. Depois eu volto. Eu não perco. Pode falar. O bom eu falo assim: live boa é live caótica. Que é a questão também de como o governo Biden tem jogado para aproximar países que são historicamente rivais geopolíticos. Se você virasse para mim há 3, 4 anos atrás e falasse que Índia, China e Paquistão iam votar na mesma direção, eu não acreditaria. Eu também achei muito estranho isso. E foram. Não é estranho. Porque quando a gente entende... Não é bem que é previsível, mas é que forçaram, empurraram numa direção. Fizeram tanta bobagem que você acabou aproximando adversários assim que são quase irreconciliáveis. Eu acho que foi uma loucura muito grande. Mesmo China e Rússia, né? Olha, a quem está em casa talvez não esteja dimensionando isso que o professor falou. Gente, Índia e Paquistão, que são 2 adversários nucleares, estarem juntos na mesma posição. O Biden merecia, acho que todos os prêmios da idiotice do mundo de conseguir juntar esses 2, gente. Uma coisa de louco. É impensável. O senhor que se debruça sobre o assunto, sabe? Acho que se você falasse isso há 3 anos atrás com um aluno seu, eu ia achar que você tá maluco. É claro que ainda estamos longe, mas muito longe de um bloco eurasiano anti-ocidental. Muito longe. Mas já é surpreendente. Se eu fosse um estrategista de Washington, alguns também têm falado isso, pelo que eu estão preocupados com isso, porque isso é novo. O gato não subiu no telhado, mas já tá no muro. Mas é uma percepção. Os Estados Unidos, durante toda a Guerra Fria, fizeram de tudo para evitar essa formação desse bloco eurasiano. Daí, por exemplo, o Kissinger se aproximar do Kissinger e o Nixon se aproximarem da China nos anos 70 para uma obra de engenharia diplomática se aproximar da União Soviética. Exatamente, e deu certo, funcionou.
Mas hoje em dia o Biden está conseguindo desfazer toda uma doutrina norte-americana de evitar a formação de um grande bloco eurasiano. A China e a Rússia, mais ou menos assim, já está fechado, não tem mais muito o que fazer, até porque as sanções vão jogar a Rússia pro colo chinês. Não tem muita alternativa, né? Não tem alternativa. Vai ter que vender as coisas. O Irã estava meio por fora, meio vai, não vai. Também está começando também uma aproximação com a China e com a Rússia. Também era um rival histórico dos dois, ao mesmo tempo. Só faltava a Índia. A Índia agora está, como eu disse, está muito longe de uma aliança e eu ainda sou cético disso evoluir, tá? Mas assim, em 2020, virada de 2019 para 20, eu era cético de muita coisa que aconteceu. Exatamente. O que o Biden fez que uniu esse pessoal? A Índia ela é excessivamente ligada à Rússia, mas muito ligada. Principalmente também, do mesmo jeito que Bangladesh, a Índia também compra muito commodities, inclusive e uma armamentos coisa... também. E armamentos. Eu não sei se posso estar exagerando no número, mas uma coisa na casa de 90%, 80% dos equipamentos militares indianos vem da Rússia. Alguma coisa nessa ordem. É muito dependente. Então, assim, a Índia foi pressionada a uma situação que ela não poderia necessariamente se contrapor. O que alguns analistas nos Estados Unidos estão falando? Pô, a gente pressionou a Índia porque eles caíram numa armadilha de serem dependentes da Rússia. Mas não é. A relação Índia-Rússia é antiga, desde a União Soviética. Sim. Inclusive, tinham pactos entre a União Soviética e a Índia de, eventualmente, um conflito entre a União Soviética com a China, a Índia apoiar a União Soviética. E desertores da União Soviética, se desertassem na Índia, a Índia entregava. Porque tinha essa questão. Então é uma relação já histórica. É que a Índia tem uma política externa muito eficiente, fica muito difícil entender. Eles são lisos. Dá que a gente poderia aprender. Outra. A gente poderia muito aprender com a política externa indiana. Inclusive, eles estão negociando, agora não sei que pé que estão as negociações, de comprar petróleo barato da Rússia. Aproveitar, né? Aproveitar. Daí eu pergunto, por que o Brasil não faz o mesmo? Não, mas é que tá, né, professor? É uma coisa interessante isso. Eu digo sempre, depois eu vou voltar nesse caso das 3 guerras aí, mas você você puxou um outro, é aquilo, vai. É como dizia o Teoria Zavascki, né? A gente puxa uma pena, vê uma galinha. Você falou esse caso do petróleo. Essa situação toda que vai acabar gerando é petróleo barato indo parar na mão da China. Os Estados Unidos são os maiores financiadores da China, os maiores. Há pouco tempo atrás, a China fechou um acordo de 400 bilhões de dólares com o Irã para vender petróleo por 25 anos. Petróleo, lógico, com desconto, que o chinês também não faz caridade, né? Petróleo com desconto. Quer dizer, nessa história, os Estados Unidos falam, nós estamos numa guerra econômica com a China, mas você financia o petróleo dele, você faz uma sanção contra o teu inimigo vai lá e vende petróleo barato para ele, vocês estão financiando os chineses. Não faz sentido isso, é uma burrice muito grande. Porque isso que você falou, que eu acho oportuno pra caramba, tá? Da desconstrução da obra do Kissinger e o Nixon. Enquanto foi o Trump, com todos os defeitos que o Trump tinha, eu não acho o Trump santo, mas a relação dele com o Putin era uma relação razoável e a Rússia ainda poderia ter alguma forma de convivência amigável com os Estados Unidos. O Biden, em um ano, ele conseguiu jogar efetivamente, a Rússia não volta mais. Cara. Mas daí vem o pessoal da teoria da conspiração de que a Rússia quer reconstruir a União Soviética. Então, não quer? Não quer. Se ela quisesse, ela não tem força para fazer isso. Não tem mais. Não tem. A desproporção de força do que era a União Soviética para o mundo dela, de Rússia para o mundo que a Rússia tá, é muito grande. Porque, por exemplo, a gente tem que negociar com o Putin, tem que negociar com a Rússia. Ah, mas vai negociar com um ditador? Quem garante que ditador vai cumprir? Com Maduro eles podem, né? Você não pode condicionar acordos e tratados na base de boa-fé, porque a pessoa vai cumprir. Democracia também quebra a ditadura. Democracia também quebra acordo. O que faz os países não quebrarem acordos? Salvaguarda. Se o custo militar, econômico ou político for muito alto para quebrar, eles vão cumprir. Mas se os países puderem dar um jeito de fugir dos seus compromissos, eles fogem. Você tá entendendo? Então, assim... Como agora a Rússia vai ter que pagar na moeda deles, né? Exatamente. Então, assim, o custo sempre é avaliado em todo tipo de tratado. O que garante que os países vão cumprir acordos não é a boa-fé humanitária e porque é uma democracia. Porque quantos tratados os Estados Unidos já não quebraram também, os países europeus, e não estou falando também com faz parte do jogo. O que garante o país que manter acordo é o custo. É mais barato manter o acordo ou quebrar o acordo? Então, nesse sentido, o que acontece? Ao negociar com a Rússia, não tem opção, tem que negociar, porque eles estão lá. Vai ter que negociar. Não negociar só porque são ditaduras pode trazer uma série de efeitos muito piores. E a gente já está começando a ver o efeito bumerangue das sanções.
que vai atingir principalmente os europeus. Os europeus vão pagar muito caro por efeito bumerangue disso. Talvez até mais do que no Brasil. Aliás, isso eu não tenho dúvida. Com certeza. Mas isso que o professor falou dos acordos, eu acho que é uma coisa que vai mexer muito também. Você quer ver uma coisa? A gente estava conversando nos bastidores aqui, fazendo esquenta da live, e a gente trouxe diversos assuntos. Esse do Paquistão, da Índia, que é uma coisa de louco também. O pessoal talvez não seja vendo a profundidade disso, mas tem um outro, que eu acho que aconteceu o seguinte: quando os Estados Unidos e a Europa lançaram essas mega sanções com a Rússia e muita coisa ali, eles passaram por cima de contratos, etc. Eu acho que acendeu uma luz aqui na Arábia Saudita, que eles pensam assim: olha, isso está acontecendo com a Rússia hoje, que a Rússia está atacando a Ucrânia, mas nós estamos atacando o Iêmen. Isso pode acontecer conosco amanhã. Na cabeça desses caras entra essa possibilidade, né? Porque você vê o Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, ele mandou picar um jornalista na Turquia. Ele pensa nisso: eu posso sofrer essas sanções amanhã. Então, tá havendo um movimento aí que a gente acha assim, complicadíssimo. A gente estava conversando sobre isso, o professor e eu, que é a possibilidade da Arábia Saudita fechar contratos com a China e Yuan. Se isso acontecer, gente, já é um novo mundo. Até porque os Estados Unidos, ao tentarem negociar também com o Irã, para tirarem as sanções, como também para diminuir a questão do petróleo e gás russo, já acendeu um alerta na Arábia Saudita também. Exatamente, é mais um. Mais um alerta. Já me falta, já pensou, se os Estados Unidos se aproximam do Irã, a Arábia Saudita fica em pânico. Quebra o negócio. Sim, e eles também fizeram muita pressão em cima da questão Iêmen no fornecimento tanto de armamento como alguns suportes logísticos que as Forças Armadas Americanas fornecem ali no Mar Vermelho. É complicado, gente. Eu acho que os Estados Unidos, eles têm, na minha opinião, é um leque de demandas muito grande, está difícil atender tudo. Porque o que acontece? Você pega, por exemplo, a Arábia Saudita, ela tem os objetivos dela. O ataque da Arábia Saudita no Iêmen, que é cruel, é tudo que vocês podem pensar. Mas atende questões de segurança deles. Eu não vou dizer se é certo ou se é errado. Não estamos aqui para julgar os países. Mas são problemas de segurança que eles têm. Que o Washington vê de outra forma. Não, é questão de direitos humanos, etc. Sim, meu amigo, direitos humanos. Só que você tem uma milícia xiita ali que é apoiada pelo Irã. E que tem tecnologia, tem expertise para atacar postos de petróleo e gasodutos e oleodutos na Arábia Saudita. E os Estados Unidos não estão vendo isso. Então a gente cai na questão que ele falou, da questão da segurança da Arábia Saudita. Então talvez a venda, esses contratos que eles querem fechar com o chinês não sejam apenas um problema econômico, mas também a busca de segurança. Né? Até porque também, ainda que a Arábia Saudita seja um aliado de relativa confiança dos Estados Unidos, vai lembrar que ela tem uma gravidade geopolítica própria. Sim. Ela não é lacaia. Ela não quer ser lacaia. Nem sempre as agendas batem, né? Exatamente. Ela tem um pensamento, uma estrutura de pensamento geopolítico, geoestratégico na região do Oriente Médio por conta própria também. Então é muito mais complicado. Só que historicamente os Estados Unidos sempre foram muito eficientes também em jogar nessa de rivais entre si. Mas não tinham tantos atores, né, professor? Também. Agora tá complicado. Ainda mais nos últimos anos que, desde a administração Obama para cá, ela foi uma administração que sempre tentou antagonizar todos. Uma relação muito hostil com muitos atores ao mesmo tempo. Eu queria falar mais dos Estados Unidos, só então primeiro completar a terceira guerra que a Rússia tá lutando, e depois falar se a gente consegue fazer um exercício aí de se o Trump tivesse aqui ou se o Trump voltar, o que vai acontecer, e voltar lá para trás, que foi colocado aqui na outra live sobre a guerra, o que foi quando o Clinton, né, ele voltou a avançar a OTAN aqui, se isso tá tendo reflexo agora. Qual que é a terceira guerra que Olha, a terceira guerra tem exatamente com isso que eu vou falar agora. Você já notou que nós já falamos de tantos países e a gente está falando menos da Ucrânia? Porque a questão, Vilela, é tão grande que mexe com o mundo inteiro. A gente, na verdade, falou de vários países, somos a Índia, o Paquistão, o Bangladesh, a Arábia Saudita, mas nós estamos falando da Ucrânia, que são consequências de tudo que está acontecendo aqui. Vamos falar das 3 guerras, então. Vou voltar a esse assunto aqui. É bom que, quando dá essas quebradas, porque o assunto realmente está bom. Então vamos lá. A primeira guerra é a que está sendo lutada. Militar, segunda midiática. A midiática. A segunda é midiática. Eu preciso voltar na midiática. Eu
não sei se é tão importante para a Rússia. Eles já sabem que vão perder isso daí. Tá na cara para eles que vão perder. Ele Agora, já sabia desde quando começou a guerra. sim, talvez eles não soubessem que a coisa fosse para essa intensidade, mas eles sabem que vão ser condenados, porque, vamos ser honestos, Vilela, a imprensa, ela bota a versão que ela quiser. A versão que ela quiser. Você pega, por exemplo, a questão dos laboratórios biológicos da Ucrânia, ninguém tá falando nada. E é uma coisa importantíssima. Agora mesmo, saiu hoje no Glenn Greenwald que o New York Times já está reconhecendo como verdadeiros, né, os arquivos do laptop do Hunter Biden, que foram encontrados lá nos Estados Unidos. Então eles mudam a versão toda hora ao seu bel prazer. A Rússia sabe que ela vai perder. Mas a guerra mais importante, nós falamos dela, só não demos o nome, mas essa é a guerra econômica. Quem é que vai ganhar? Eu não sei. Porque o pessoal apostou, né, que as sanções iam derrubar a Rússia. Será? Vocês têm certeza? Eu falo sempre pro pessoal, falo, gente... Você acha que tem uma chance de não só não derrubar, como deixar ela mais forte? Não sei se é isso. A Rússia é o menor problema. Aquilo ali não é uma democracia e não vai importar tanto a opinião pública. E os países pequenos? Portugal, Espanha, sim, Grécia, Tchecoslováquia, e os PIGs do sul da Europa, esses países mais pobres. Será que eles vão aguentar a alta dos combustíveis? Porque não é só combustíveis, são outros insumos. A Rússia domina aí a produção de uma série de metais aí. Será que eles vão aguentar tudo isso? Trigo, né? Junto com a Ucrânia, que já foi devastada, então também pega E os agora. fertilizantes. Então, gente, é uma questão que tá vindo aí que nós não checamos ainda. Nós não vimos os efeitos dessa questão. A gente sabe, por exemplo, vai do aumento do combustível, que não aumentou tanto, também não sei porquê. Tá meio estranho o negócio do combustível. Era pra ter aumentado mais? É que eu não sou especialista pra falar, mas tem umas coisas também. Porque já teve casos que o petróleo foi muito mais alto e não teve esse aumento. Sim, mas estão dizendo aí, professor, não sei até que ponto que é verdade. Primeiro, que os Estados Unidos acho que liberou os estoques deles. E segundo, que parece que está tendo um surto na China e diminuiu o consumo. Isso é o que eu ouvi falar, não sei se é Poderia verdade. fazer assim, só que se for a questão deles utilizarem o barril deles, tem um tempo também, né? Sim, exatamente. É uma bomba que depois pode explodir lá na frente. Não, e, por exemplo, né, os pedidos que eles fizeram o Brasil aumentar a produção. Será que o Brasil deve aumentar? Tudo bem, mas será que vai influir? Não sei. A Venezuela... A ponto de compensar uma Rússia... Eu acho que voltar a comprar da Venezuela também. Né, mas a Venezuela eu tava vendo que a questão... eu vi outro dia um diretor de agência de petróleo, não lembro se era do Brasil, se era internacional, falando que não adianta também a Venezuela aumentar, pedir para a Venezuela aumentar, porque primeiro que ela não tem a condição de suprir uma Rússia. Já começa daí. Sim. Segundo que o parque industrial dela para extração de petróleo está defasado. Falta até mão de obra qualificada. Porque conforme foi... Basicamente eles fizeram muito o que fizeram com o Correio aqui. Foram colocando os amigos do partidão ali, substituindo o pessoal técnico. O pessoal técnico, uma mão de obra extremamente qualificada, começaram a ir para as outras empresas ao redor do mundo. Deixou o pessoal que não tem uma grande qualificação, mas é ligado ao partido, tal, aquela coisa toda. É um aparelhamento, né? Exatamente. E aí acabou também quebrando parte da indústria petrolífera venezuelana também. Então também não é uma coisa que você vai mexer do dia para noite, é uma coisa que leva anos. Entendi. Então, de qualquer jeito, quando a gente olha as soluções, são anos. E eu acho que talvez, é uma especulação,